Graça e paz, irmãos. Amém. Esta noite se nós pudéssemos, não é o caso, mas só como exercício, fazer um resumo deste louvor desta noite. Nós abrimos o culto dizendo que Deus é fiel. E esta música nos ensinou dizendo que o nosso Deus é poderoso. E a música anterior nós cantamos dizendo: o meu coração é o teu altar. Então nós, crendo na soberania, no poder, na fidelidade de Deus para as nossas vidas, e que você está nesta noite declarando que o teu coração é o altar do Senhor, que o seu coração está aberto para ouvir a mensagem desta noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a você declarar nesta noite que você realmente está com o coração aberto. O teu coração é o altar do Senhor para receber a palavra dele nesta noite. Senhor, nós estamos na tua presença e o nosso coração, Senhor, é o teu altar. Nosso coração, Senhor, é o teu lugar. É aqui que Senhor, que nós queremos o Senhor nas nossas vidas. E nós queremos te pedir, ó Pai, fala nesta noite, continua a falar conosco. O Senhor já falou através dos louvores, das orações, das crianças. Usa agora, Senhor, a ministração da palavra para falar com o teu povo. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós anunciamos em janeiro que faríamos uma série de mensagens sobre oração. E hoje nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 9, versos 9 e 10. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, o capítulo de número 4, versos 9 e 10. Amém. Pode deixar projetado. Só queria falar um pouco do contexto desta palavra. Quando nós vamos ler o livro de Crônicas, os primeiros 9 capítulos, eles registram a genealogia oficial da tribo de Judá. Começa, evidentemente, em Adão. Segue com uma lista de mais ou menos 500 nomes, alguns difíceis, outros desconhecidos. E quando eu comecei a ler, eu comecei a refletir sobre aqueles que leem a Bíblia. Eu não conheço ninguém, irmãos, que logo que se levanta pela manhã, diz assim: eu vou procurar uma genealogia para que eu possa fazer a minha devocional. Alguém já fez isso? Procurar uma genealogia para fazer uma devocional? Amém? Não? Não? Ninguém? Eu também não, irmãos. Quem já leu uma genealogia, certamente teve alguns momentos de desânimo, né? Que nós traçamos aquela meta de dizer: eu vou ler a Bíblia em um ano, ou no tempo que me for dado. Ela não é uma leitura muito animadora, até para aqueles leitores que são mais fiéis. Em algum momento você fala: Jesus, não acaba mais esses nomes, tanto nomes para ler. Mas quando você vai nesse livro de Crônicas e chega no capítulo 4, aquela sequência de nomes, acreditamos, né, dentro da visão teológica, que foi Esdras quem escreveu este livro de 1ª e 2ª Crônicas. Não é uma referência oficial, mas eu acredito que tenha sido ele, pelo que a gente já leu sobre as origens e como esse texto foi escrito. E ele vem escrevendo esta sequência de nomes, e aí de repente ele faz uma pausa no capítulo 4, nos versos de número 9 e 10. E ele diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha dito. Ou seja, depois de uma sequência de nomes,
algo motivou Esdras a parar a relação de nomes e dizer: e foi Jabes mais ilustre que o seu irmão. Porque, na sequência genealógica, ela foi interrompida e Esdras achou importante registrar este momento. Você pode procurar em toda a Bíblia. Você não achará mais nada sobre este homem chamado Jabes. E é interessante que a história de Jabes, ela não repercute em nosso meio. Você não vê nada triunfante como nós vemos falar sobre Moisés. Não há menção sobre Jabes ser um homem bom ou mau, um homem perfeito ou imperfeito, com relação, por exemplo, comparado a Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Jabes não lutou com um anjo para que o seu nome fosse trocado, como aconteceu com Jacó. Muito pelo contrário. Quando nós lemos a curta história de 2 capítulos de Jabes, o seu nome significa causador de sofrimento. Era costume da época, quando o filho ia nascer, a mãe colocar um nome hebraico nele, baseado em algo vinculado à gravidez, ou ao nascimento, ou à história daquele filho, né, como ele foi gerado. Por exemplo, quando Ana deu à luz, ela chamou Samuel. Samuel, uma das traduções possíveis é Deus ouviu. Deus ouviu o quê? Deus ouviu a oração de Ana, chorando no templo, que o profeta achou que ela estava embriagada. Ela estava dizendo, Deus ouviu, por isso ele vai se chamar Samuel. Raquel, esposa de Jacó, quando ela deu à luz ao filho, ela falou, este menino vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Foi um parto tão difícil e tão dolorido, que levou Raquel à morte. E Jacó disse, não quero essa maldição para o meu filho. Ele vai se chamar Benjamim, filho da mão direita, símbolo de posição, de honra e de bênção. Jabes estava predestinado a ser um derrotado, irmãos. O causador de sofrimento, vem aqui. Era assim que ele era chamado. Era a tradução do nome dele. O causador de sofrimento, vem aqui, quero falar com você. Todas as vezes que alguém falasse o nome de Jabes, traria, pelo menos para ele, a triste lembrança da dor que ele causou na sua mãe, no momento do parto. Jabes, no entanto, ele pertencia à tribo de Judá. Ele estava dentro da genealogia da tribo de Judá, então era essa tribo que ele pertencia. Esdras não falaria sobre ele se não estivesse vinculado à genealogia. Neste momento, a importância de entendermos a relevância da genealogia no contexto da nossa palavra e analisando quem foi Jabes. Ele pertencia. Esdras falava da genealogia e interrompeu para falar, e foi Jabes, que pertencia a essa tribo, mais importante que os seus irmãos. E Jabes não se conformou com o seu destino. Jabes sabia a história dos seus ancestrais que saíram do Egito. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Por quê? Aquele que estava marcado para ser o pior da família, a vergonha, se tornou o melhor. Como isso foi possível? Quando nós olhamos a oração deste homem, ele diz assim, se me abençoares muitíssimo. É assim que ele começou a oração. Jabes invocou o nome de Deus, se me abençoares muitíssimo. Na tradução livre do hebraico, algo bem popular seria, Senhor, me abençoa muito mesmo, muito, Senhor, eu quero ser muito abençoado. Senhor, derrama muito a tua bênção sobre mim. Ele não falou, Senhor, me abençoa. Ele falou, Senhor, me abençoa muito, eu quero ser muito, eu quero muito, 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 quero muito, Senhor, a tua bênção. Derrama a tua bênção sobre mim, a me abençoa. Dá para entendermos a insistência que ele havia pedido ao Senhor, para que a bênção fosse derramada sobre a vida dele. Jabes
se ele era da tribo de Judá. Havia a Bíblia para aquela época. O que era a Bíblia na época de Jabes? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E quando nós olhamos para esses livros, nos traz a convicção que quando Jabes começou a buscar o Senhor, ele já tinha consultado a Torá, ele já tinha consultado esses livros, como por exemplo em Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Jabes sabia que Deus estava dizendo: guarda, Jabes, guarda os meus mandamentos, seja cumpridor da minha palavra, e eu serei cumpridor das minhas promessas. Nós pregamos aqui este ano já sobre a vida e a oração de Moisés diante de Deus, quando o povo quebrou, fez o bezerro, e Moisés, ele conversou com o Senhor, somente lembrando das promessas de Deus. E como nós cantamos nesta noite, nós servimos a Deus, um Deus que é fiel. Nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. A Torá, a palavra do Senhor, garantiu a orientação e a Jabes que Deus responderia, e por isso ele deixou tudo nas mãos de Deus. Você não vê Jabes ser muito específico. Ele não fala onde ele queria, quando ele queria, como ele queria. A oração foi: Senhor, me abençoa muito, Senhor, muito, 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 Senhor. Eu quero ser muito abençoado. É isto que este homem orou. Ele diz: amplia os meus termos, né? Amplia as minhas terras, amplia os que eu tenho. E essa palavra termos, irmãos, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas ela é mais ampla. É mais ampla do que um pedaço de terra. Ele estava dizendo aqui: Senhor, amplia os meus termos, Senhor, me favoreça em tudo na minha vida. Tudo. Eu quero que tudo que tenha na minha vida, Senhor, seja favorecido por Ti. Senhor, eu quero a Tua mão comigo. Olha, irmãos, ele estava pedindo as bênçãos, tanto espiritual quanto material, mas ele falava: Senhor, mas eu quero a Tua mão comigo. Eu não quero estar sozinho quando eu for abençoado. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Senhor, porque eu também não quero ser afligido por mal nenhum. Esta foi a oração deste homem. Uma oração curta, mas com palavras diretas e objetivas, que atingiu o coração de Deus. E Deus respondeu. Uma oração aparentemente sem muito detalhamento, mas ela é muito detalhada quando você começa a entender pedaço por pedaço da oração. Uma oração baseada na fé, uma oração baseada em sinceridade, uma retidão de coração que atingiu o coração de Deus, porque cuidar dos filhos faz parte da natureza do pai. Jabes se posicionou como um filho pedindo ao pai, e o pai cuida dos filhos, porque faz parte da natureza de Deus nos abençoar. Deus não criou o homem no paraíso para amaldiçoá-los. Deus, desde a fundação, desde que criou o Éden, Deus criou para cuidar de nós. Deus criou para nos abençoar. Então, da mesma forma que um pai abençoa e quer cuidar de um filho, Deus quer cuidar de nós. Da mesma forma que nós temos a alegria de poder dar e abençoar os nossos filhos, muito mais Deus quer nos abençoar. Quando você estiver dobrando o seu joelho, quando você estiver angustiado, quando você estiver pensando nas suas dificuldades, lembre-se que você possui um pai. Existe um Deus que é o teu pai, que está desejoso e pronto para abençoar a sua vida. As nossas vidas, elas devem ser marcadas pelos milagres dos nossos relacionamentos com Deus. Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar milagres sobre as nossas vidas. Mas
eu creio que olhando para a vida de Jabes, o milagre não começou no Senhor. O milagre começa na vida de Jabes, como o milagre tem que começar em nossas vidas. As nossas vidas devem ser marcadas pelo milagre da sinceridade de coração nas nossas orações. Não adianta dobrarmos os nossos joelhos se houver hipocrisia, se não houver sinceridade nos nossos corações. Este é o principal milagre. Lembre-se que o milagre nasce na sua vida. Quando você fechar os seus olhos, quando você estiver no seu quarto, quando você for se aproximar de Deus, diga para o Senhor de forma sincera quem você é, o que você tem feito, o que você não consegue fazer, quais são os teus erros, quais são os seus pecados. Diga ao Senhor quais são as suas dificuldades, diga o quanto miserável você é, diga o quanto você precisa do Senhor. Diga tudo para o Senhor de forma sincera. É isso que o Senhor requer de nós. É isto que este homem que era chamado aquele causador de dores, apresentou diante do Senhor. Faça isso. O milagre que você espera do Senhor precisa nascer primeiro na sua vida, através de uma vida sincera diante do Senhor. O Senhor não ouvirá a oração de um hipócrita. O Senhor não responderá a sua oração se ela não for uma oração sincera. Como eu disse, nós lemos um texto de Deuteronômio porque Jabes conhecia o Pentateuco. Jabes conhecia o livro de Êxodo. E diz assim, Êxodo 34:6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Jabes conhecia esta palavra que nós também conhecemos, que existe um Deus que é eterno, que existe antes da fundação do mundo, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem misericórdia, um Deus que não se ira com facilidade, um Deus que tem um amor e uma fidelidade que não podem ser medidos. Foi para esse Deus que Jabes orou. Foi para esse Deus que Jabes apresentou a sua sinceridade. Certamente nós podemos falar: Senhor, abençoa-me, Senhor. Senhor, eu não mereço, mas eu peço para o Senhor me abençoar. Quando nós pedimos a bênção do Senhor, irmãos, existe mais uma coisa que nós temos que entender. Quando nós estamos vivendo dias difíceis, quando nós nos ajoelhamos e mesmo com sinceridade nós nos colocamos diante de Deus e abrimos a nossa boca e pedimos a intervenção de Deus nas nossas vidas, existe algo importante que nós temos que crer que faz parte do processo da bênção derramada sobre nós. Nós precisamos entregar o controle das nossas vidas a Deus. Senhor, dirige a minha vida, porque eu não sei para onde eu estou indo. Eu não tenho a capacidade de comandar a minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor derrame a tua bênção sobre a minha vida e o Senhor dirija a minha vida. Me mostra, Senhor, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, onde, Senhor. Peça a bênção do Senhor e peça para que Ele dirija a sua vida. Foi isso que Jabes fez. Não é possível, irmão, ser abençoado e continuar no comando, porque você não tem capacidade para dirigir a sua vida. Você é incapaz de decidir o que é melhor para você. Você precisa da presença de Deus, do Santo Espírito, para que você possa decidir. Sabe? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, esse é o nosso Waze espiritual, né? Eu já não consigo mais andar em São Paulo se eu não ligar o Waze, irmãos. Para onde eu vou, 3 ruas, 4 ruas para trás, eu vou lá, põe no Waze. E me leva no lugar certinho. Às vezes eu fui para o interior, estava dando quase 2 horas, eu falava: não, dá para fazer em menos. Aí eu, miserável, né? Deu certinho o tempo que ele falou, não deu para fazer em menos, tanto trânsito que eu peguei.
Ele me leva no lugar certinho, aonde eu preciso ir, na porta. Você chegou no seu destino. Não é assim que fala? Aí você fala, não é que eu cheguei mesmo? Queridos, a palavra do Senhor é assim. Ela nos leva exatamente onde o Senhor quer que nós cheguemos. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós buscamos e nós cremos nas promessas de Deus para as nossas vidas. Quando nós fazemos tudo aquilo que o Senhor quer de nós, quando nós nos rendemos para que o Senhor controle as nossas vidas, você vai ouvir, você chegou ao seu destino. Você chegou onde eu queria que você estivesse, meu irmão, minha irmã. É aqui, porque você fez exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos ordena. Você deixou que o Senhor dirigisse a tua vida. E Jabes continuou dizendo, e meus termos ampliares. Ampliar os meus termos, as minhas fronteiras, as minhas terras. Ampliar, alargar, significa aumentar de forma abundante. A palavra hebraica, ampliar, quando você traduz, ela quer dizer grande expansão. É a mesma palavra que o Senhor usou lá em Gênesis 1:28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Parece arrogância, parece ganância de Jabes pedir isso. Mais uma vez, Jabes fez isso baseado onde? Na sua genealogia. Jabes olhou mais uma vez para a sua genealogia. Ele tinha fresco na sua memória a conquista de Canaã, liderada por Josué, e a terra prometida. Ela foi dividida entre as tribos, com grandes áreas. Cada tribo recebeu grandes áreas. Quando Jabes clamou a Deus, disse, alarga as minhas fronteiras, Senhor. Ele observou o contexto dessa história de Josué liderando o povo, e havia terra abundante. Eu não nasci para ter só isso. Eu sou herdeiro da terra prometida. Senhor, eu quero mais do que eu recebi. Eu quero, Senhor, abençoa em mim muitíssimo. Abençoa muito grandemente, me dê um pouco mais. Senhor, eu aceito tudo aquilo que o Senhor colocar sobre o meu cuidado. Mas alarga, Senhor, me dê mais do que eu tenho. Alargar não se refere apenas à terra. Alargar a minha visão, Senhor. Me faça enxergar no mundo espiritual mais do que eu enxergo. Me faça enxergar e entender mais do que eu entendo de Ti, Senhor. Alarga a minha visão espiritual. Alarga o meu conhecimento da Tua palavra para que eu possa saber o que o Senhor quer de mim. Aumenta, Senhor, as minhas possibilidades de proclamar o Teu Evangelho. Aumenta, Senhor, os meus contatos na minha área de vendas, se eu trabalho em vendas. Quando Ele está pedindo aqui, irmãos, quando Ele pediu muitas bênçãos, muitíssimas bênçãos, muito e muito, e Ele disse para alargar, Ele estava dizendo, eu quero ser abençoado e que o Senhor me capacite em tudo aquilo que eu puder. Amplia, Senhor, amplia a minha fé, multiplique a minha fé, amplie os meus recursos. Alarga, aumenta, amplia. Eu quero mais, Senhor, porque eu tenho disposição para fazer. Um homem que pede mais terras é um homem que tem disposição para cultivar mais. É um homem que tem condições e disposição para suar mais, para alcançar mais. Nós podemos entender nesta fala deste homem que ele pediu para ser abençoado, mas é como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu quero ser abençoado, mas eu estou disposto a trabalhar por isso. Eu estou disposto a ir à luta, Senhor. Eu quero suar nesta terra para que eu possa multiplicar os meus bens. E quando você pedir algo ao Senhor, coloque à sua disposição também ao conhecimento de Deus. Se você quer arrumar uma namorada ou um namorado, tome um banho, passe um desodorante, arrume esse cabelinho. Faça a sua parte, não é assim? Escova os dentes, né? Chegar perto dela bonitinho com aquele mau hálito, perdeu a oportunidade. Quer arrumar um emprego? Fala, Senhor, me dá um emprego, Senhor. Mas vai procurar no LinkedIn,
Peça para alguém que tem conhecimento revisar o seu currículo. Ligue para as pessoas que você tem amigos que estão empregados. Ou seja, tenha disposição. O Senhor pode alargar, mas nós temos que entender aqui na oração de Jabes, que lá na frente, nas palavras de Esdras, ele foi abençoado, né? Porque ele foi muito melhor que seus irmãos. Então, certamente Deus respondeu a sua oração. O próprio texto diz isso. Mas porque houve nele também a disposição de ser, de fazer, e não de ficar pedindo a bênção sentado sem fazer nada. Creia, e creia profundamente, irmãos. Como Jabes, eu creio que ele acreditou nessa possibilidade. Creia que Deus está esperando você pedir a bênção desejada. O que é que você quer de Deus? Qual é a bênção que você quer de Deus e você não pediu? O que é que você tem esperado em sua vida e ainda não recebeu? Clame ao Senhor. Faça o milagre nascer na sua vida. E de forma sincera, clame ao Senhor dizendo: Senhor, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, eu não mereço, Senhor, mas eu quero copiar a oração de Jabes para a minha vida. Eu te apresento, Senhor, no meu coração agora nascendo o verdadeiro milagre da bênção que eu quero, Senhor. Eu quero ser sincero contigo. E fale com o Senhor, se derrame na presença do Senhor. Mas não faça isso, queridos, só na visão material. O texto original nos permite dizer que ele queria em todas as áreas. Todas as áreas. E eu creio que no pedido dele, porque se ele chegou ao Senhor, ele era um homem de fé. E junto com as suas terras, junto com a proteção, ele estava pedindo: Senhor, aumenta o meu relacionamento contigo. Diga para o Senhor: Senhor, abençoa-me muitíssimo. E dá um ministério, Senhor, maior para eu cuidar. Amplia, Senhor, as minhas responsabilidades contigo. Você já pediu isso para Deus? Você já falou: Senhor, usa mais a minha vida? Olha, irmãos, isso é uma oração poderosa, que vai chegar no trono do Senhor, e o Senhor vai olhar para a sua vida e vai sorrir. Quando foi que você falou: Senhor, usa mais a minha vida? Olha isso aqui, Senhor, tanto dom, tanta potência o Senhor não está usando. Usa melhor isso aqui, Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça para Deus usar a sua vida. Não é errado você pedir um bem. Não é errado você pedir um relacionamento. Não é errado você pedir um emprego. Mas não seja egoísta ao ponto de não se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, usa mais a minha vida. Eu estou aqui para te servir. Eu tenho capacidade, Senhor. Alarga a minha disposição, alarga a minha utilidade, Senhor. Eu quero ser mais do que eu sou nas tuas mãos. Eu quero ser usado mais por ti do que o Senhor tem me usado. Abençoa-me, Senhor, mas usa-me para a tua honra. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Você tem, querido, você tem um chamado de Deus. E Deus quer que você se apresente a Ele. Da mesma forma que eu creio que Deus quer que você chegue e diga: Senhor, me abençoa. Eu tenho convicção que você pode pedir isso e Deus está esperando. Mas Ele está esperando também que você se apresente e dizer: Senhor, usa mais a minha vida. Se Deus alargou os territórios de Jabes, foi porque Deus reconheceu nele a capacidade de cuidar. Deus tem promessa para todas as áreas das nossas vidas, seja no financeiro, seja na saúde, seja no relacionamento. E Jabes, ele enxergava que a bênção de Deus em sua vida era algo que não podia faltar. E é por isso que ele clamou a Deus para ser abençoado. Mas é interessante que quando ele pediu a bênção, ele fez uma condição: a permanência da presença de Deus. A tua mão for comigo. Eu não quero só ser presenteado, mas eu quero que a tua mão venha comigo. Multiplica tudo que eu tenho, Senhor. Usa mais a minha vida ao teu serviço, Senhor. Mas eu não renuncio, eu não abro mão do Senhor estar comigo.
Não me deixe no controle da minha vida, Senhor. Toma o controle, a tua mão tem que estar comigo. Deus, cuida dos resultados, toma a direção da minha vida. A mudança do destino de Jabes passou pela aprovação de Deus. Eu quero, mas eu quero que a tua mão venha comigo. É o Senhor quem vai me direcionar, é o Senhor quem vai me proteger, é o Senhor quem vai me guiar. Eu não quero fazer nada da tua vontade. Porque se nós estamos debaixo do cuidado da mão de Deus, Ele estava dizendo, eu quero tudo isso, mas eu não quero fugir da tua vontade, eu quero a tua mão comigo, me levando, me guiando. Sabe, como às vezes nós fazemos, me permite aqui Josi e Marlon, nós vamos buscá-los no carro, nós vamos levá-los ao carro, precisam de ajuda. Assim somos nós, irmãos, na presença do Senhor. Nós precisamos ser guiados muitas vezes porque nós não sabemos para onde iremos. Quando nós olhamos para a história dos homens e mulheres da Bíblia, como Ana que recebeu essa resposta, essa bênção, Deus respondeu dizendo, eu te abençoo muitíssimo, Ana. Você terá filhos e filhas. Os milagres de Daniel, Enoque que subiu ao céu sem conhecer a morte, Elias e outros que viveram e foram pessoas abençoadas. E eu creio que neste momento, irmãos, quando nós tomamos isso para as nossas vidas, nós deixamos de ser pessoas comuns. Nós deixamos de ser pessoas comuns. Deus controlando as nossas vidas, deixamos de ser pessoas comuns. As nossas vidas são transformadas. A intimidade com Deus nos fará enxergar este mundo de uma forma diferente. Tem um texto que eu me encanto demais, que é o texto da morte de Estevão. Eu falei com os adolescentes sobre isso hoje. Alguém aqui já tomou pedrada? Eu já tomei na cabeça. Eu era um santo, mas brigando com o menino de pedrada, ele foi melhor de pontaria do que eu. Me fez um buraco na cabeça, sangrou, eu caí, mas eu lembro da dor até hoje. E eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado. E deve ter sido muitas pedradas. E ele olhava para o céu e via a glória do Senhor. Eu acho que ele já não sentia mais as dores deste mundo. E ele diz assim, no verso 60, perdoa este ato deste povo, Senhor. Quando você toma uma pedrada, o que você mais quer é devolver, não é? Você toma uma, você quer dar duas. Mas ele falava, Senhor, perdoa este povo, Senhor. Mas ele só foi capaz de falar isso aqui em Atos 7,60. Porque no verso 55, 5 versículos antes, está dizendo assim, estando Estevão cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo em nossas vidas nos transforma. E é por isso que nós deixamos de ser pessoas comuns. Moisés disse, né? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Senhor, tudo está perdido sem a tua presença. Tudo está sob o controle das tuas mãos. A mão do Senhor, queridos, é um termo bíblico para expressar o poder da liderança de um Deus sobre um povo, sobre uma vida. Aqueles que clamam sobre a mão de Deus, tomando conta sobre a vida dele. É aquele que caminhará diferentemente do que o mundo acredita. Viverá uma vida espiritual diferente. Atos 11, 21 diz assim, a mão do Senhor estavam com eles, né? Os discípulos, apóstolos proclamando o evangelho. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Só se converteram porque os apóstolos estavam sendo guiados por quem? Pela mão do Senhor. Se a mão do Senhor, se a tua mão não for comigo, disse Jabes, eu não quero, Senhor. Se a tua mão não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. O segredo da igreja primitiva era confiar e buscar a mão do Senhor. O Espírito Santo liderava a proclamação do Evangelho. A mão do Senhor é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quanto mais nós buscamos, mais estaremos cheios da presença do Senhor. Tem um versículo muito conhecido que diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu
pelo meu espírito. É o Espírito do Senhor quem domina tudo. Não por força, não é forçado, mas o texto quer dizer originalmente, não é pela força da habilidade humana, não é pela capacidade, a força aqui é capacidade. Não é pela capacidade humana, não é pela proeza do ser humano, nem por violência, não é pelo poder autoritário que as coisas são decididas. Tudo é decidido pelo Espírito de Deus. Não é pelo poder e a capacidade humana deste mundo, mas os resultados virão se o meu Espírito estiver com vocês. Quando ele pede que a tua mão, ele estava dizendo, eu quero o teu Espírito me acompanhando, me direcionando, me orientando. E diferente de nós, ele não poderia ter o Espírito habitando na vida dele, porque o Espírito Santo não havia sido enviado, só foi enviado através da subida de Jesus. Nós temos a alegria e o direito de ter o Espírito Santo dentro de nós. Jabes não tinha isso. O milagre, a bênção do Espírito de Deus, ela flui porque as decisões são travadas não neste mundo, irmãos. Eu tenho falado aqui, creia que existe um mundo espiritual. E quando nós clamamos pela mão do Senhor nos guiando, esta mão é o Espírito Santo que o Senhor manda os anjos batalhar por nós. E assim que as nossas bênçãos são liberadas para que possamos recebê-los. Ter a mão do Senhor é ter a virtude da bênção, dizendo, está abençoado, Erickson, está abençoado, Wagner. Estamos abençoados, está abençoado, é a mão do Senhor quem nos traz, é a mão do Senhor quem nos guia, é a mão do Senhor quem nos direciona. Lutas que são vencidas no mundo espiritual a nosso favor e que nós não conhecemos. Esta é a mão do Senhor que guia o seu povo. Lembram daquele texto da mulher do fluxo de sangue? É outro texto maravilhoso, né? No bom humor de Jesus Cristo. Todo mundo empurrando ele, puxando a roupa. Ele vira e fala, alguém me tocou. Acho que os discípulos falaram, não consigo, já tomei uns 15 pisão no pé aqui, Jesus. Ele falou, sinto que de mim saiu virtude. Isto é receber o Espírito Santo. Isto é receber a bênção. Encher-se do Espírito Santo é encher-se da virtude do Senhor para as nossas vidas. A mão do Senhor, o Espírito Santo é nos encher de virtude e sermos guiados. Paulo, no livro de Efésios, ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados da virtude, para que fiqueis cheios do Espírito Santo. Pedir a mão de Deus, para que ela esteja conosco em nossas vidas, é receber a virtude da presença do Espírito Santo em nossos dias. Isto está disponível para todo aquele que crê. Tudo aquilo que Jabes recebeu, nós podemos receber e muito mais do que ele recebeu. Jabes, irmãos, nos ensina a sermos inconformados com aquilo que a vida nos oferece. Um homem destinado a não ser um vencedor, se tornou mais ilustre em sua família, porque ele não se conformou com o seu destino. Ele foi buscar na palavra do Senhor e ele mudou o seu destino. Nós temos um Pai que está disposto a abençoar todos aqueles que buscam, todos aqueles que desejam viver uma vida diferente. Jabes nos ensina que Deus pode alargar a nossa visão, a nossa fé, o nosso conhecimento, os nossos recursos. Mas a essência para que tudo isso ocorra é que as nossas vidas estejam na mão de Deus. Para que nós clamemos e entreguemos as nossas vidas, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E nós busquemos cada dia mais estarmos cheios do Espírito Santo. E que nós sejamos conhecedores das suas promessas. Você sabe das promessas que Deus tem para a sua vida? Você é conhecedor da palavra e sabendo tudo aquilo que você pode pedir ao Senhor? E assim, nós possamos entender que o milagre, ele nasce primeiro em nossos corações, através da nossa sinceridade.
Nós conhecemos a história de um homem chamado Davi que errou, pecou, adulterou, e mesmo assim é um homem segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele dobrava o seu joelho, nascia em Davi o milagre da sinceridade. O perdão que ele recebia era porque primeiro ele tinha o milagre da sinceridade. Agora que nós entendemos esse texto de Jabes, nós olhamos e vemos que a genealogia foi interrompida, porque Esdras registrou um homem abençoado, um homem que fez a sua história mudar, e ele já não era mais o causador de sofrimento. Então Esdras escreveu: o mais ilustre entre os seus irmãos, porque ele se entregou poderosamente na mão de Deus. Que esta palavra possa tocar a sua vida, e que você possa desejar a presença do Senhor, que você possa apresentar a sua vida de forma milagrosa, que o milagre nasça através de você, que você possa reivindicar ao Senhor as bênçãos, mas que você possa reivindicar também que o Senhor olhe para a sua vida e use você cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.